Olá! Na aula de hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre cinemática. Nas aulas passadas, começamos a estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiramente, o movimento na horizontal, e no vídeo passado analisamos a queda livre e o lançamento vertical para cima, movimentos na vertical. Na aula de hoje, nós vamos começar com movimentos que trabalham tanto na horizontal quanto na vertical. Vamos iniciar com o lançamento horizontal. Vamos analisar esse movimento. Vamos pegar como exemplo uma plataforma de lançamento, ali em horizontal, no nosso solo, e vamos lançar um objeto com uma velocidade inicial. A gente sabe que esse objeto vai andar para frente e para baixo ao mesmo tempo, certo? Ele vai estar indo tanto na horizontal quanto na vertical. A trajetória que ele vai fazer ali é um arco de parábola. Ele sai com uma velocidade inicial, mas ele está atuando somente na horizontal. Ou seja, na vertical ele não apresenta velocidade. Aqui vai ser importante nós separarmos o movimento na horizontal e o movimento na vertical, por mais que ele ocorra ao mesmo tempo nos dois eixos. Vamos supor que eu empurrei uma pedra naquela plataforma de lançamento horizontal. Depois que aquela pedra perde contato com o meu dedo, eu não estou exercendo mais nenhuma força sobre a pedra. Ou seja, eu não estou empurrando mais essa pedra. Se nós desprezarmos a resistência do ar, também não vai ter nada atrapalhando o movimento dessa pedra. Então, se eu não tenho nada ajudando o movimento, também não tenho nada atrapalhando esse movimento, eu não tenho uma aceleração para essa pedra. Analisando ali a horizontal, hein? Se eu não tenho aceleração, na horizontal, essa pedra descreve um movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. Vamos analisar agora na vertical. Inicialmente, a pedra está andando somente na horizontal, ou seja, a velocidade inicial na vertical é zero. E depois ela começa a aumentar a sua velocidade devido à aceleração da gravidade. Com o lançamento que nós vimos, ou com o movimento que nós vimos, que a velocidade inicial era zero e depois ele ia ganhando velocidade devido à aceleração da gravidade. É um movimento de queda livre. Com isso, a gente pode separar esse lançamento horizontal com um movimento no eixo X, um movimento uniforme, e um movimento no eixo Y, um movimento uniformemente variado. Em outras palavras, uma queda livre. Ressalto novamente, eu não vou trazer nenhuma equação nova para esse movimento. Nós vamos trabalhar com equações que já conhecemos. Movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, e o movimento uniformemente variado. Então, no eixo X, temos o movimento uniforme. Temos que S é igual a S0 mais VT. Passando o S0 para o outro lado, tenho que S menos S0 é igual a velocidade vezes o tempo, ou seja, ΔS é igual a V vezes o T. ΔS é o deslocamento horizontal. Note que a velocidade no X ela é constante, e essa velocidade é igual, então, à velocidade inicial ali de lançamento. No eixo Y, inicialmente a velocidade inicial é zero, e depois ela vai ganhando velocidade, ou vai aumentando a sua velocidade, devido à aceleração da gravidade. Vou manter o referencial do mesmo modo que eu fiz no vídeo anterior, positivo para cima, iniciando zero ali no solo. Sendo assim, para nossa análise, temos que tomar cuidado com o referencial. A gravidade sempre é direcionada para o centro da Terra. O nosso objeto ele vai terminar o seu movimento ali no solo, ou seja, sem altura final igual a zero. E a velocidade inicial no eixo Y também vale zero. Mas as equações são essas três. Vamos sempre fazer uma análise antes de começar um exercício. Nós separamos o movimento, então em X a velocidade ela é sempre constante para cada etapa, apresenta o mesmo módulo, e em Y nós vimos que a velocidade ela vai aumentando. Mas para isso a gente decompôs esse movimento em X e em Y. A velocidade que representa realmente esse movimento é uma junção dessas duas velocidades. Se eu analisar ali vetorialmente, vai ser a hipotenusa do Vx com o Vy. E por que eu estou falando isso? Alguns exercícios perguntam em modo a velocidade final desse objeto. Quando ele está na iminência ali de tocar o solo, ele tem a velocidade máxima em y, nós temos o Vy, e o Vx que é igual a V0. Quando o exercício pede a velocidade final, sem se referir se é em x ou em y, ele quer um módulo entre essas duas velocidades. Então, analisando vetorialmente aqui, a velocidade vai ser a hipotenusa entre Vx e Vy, ou seja, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade x, que é a velocidade inicial, também ao quadrado, mais a velocidade em y ao quadrado.
Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas vamos resolver agora dois exemplos para mostrar que não há nada de novo, sempre tomando aquele cuidado com a interpretação do referencial e com o que está acontecendo com o nosso objeto. Mas as equações que a gente vai trabalhar são as mesmas, as equações do MRUV e as equações do MRU. Vamos lá! Temos aqui um objeto numa altura de 5 metros que vai ser lançado horizontalmente com uma velocidade de 8 metros por segundo. Ele quer determinar o tempo de queda e o alcance desse objeto, ou seja, o ΔS. Então, a altura inicial é de 5 metros. Como ele vai terminar o movimento no solo, a altura final é 0. A velocidade inicial é de 8 metros por segundo, que é o nosso Vx, e a velocidade inicial no eixo y é igual a 0. No item A, ele quer o tempo de queda. Podemos trabalhar com essa equação. h é igual a h0 mais v0t mais at² sobre 2. A altura final vale 0, a altura inicial vale 5. Como a velocidade em y vale 0, a velocidade inicial em y vale 0, todo esse termo, v0t, vale 0. Sendo assim, temos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A aceleração vale menos 10. Lembrando, meu referencial é positivo para cima, a aceleração aponta para o centro da Terra. Aceleração contrária ao referencial, por isso negativo. Vezes t ao quadrado sobre 2. Menos 10t ao quadrado sobre 2 vai para o outro lado, fica positivo. Então temos 10t ao quadrado sobre 2 é igual a 5. Com isso, 2 multiplica o 5, fica 10. 10t ao quadrado é igual a 10, temos que t ao quadrado é igual a 1. Sendo assim, o que nos dá 1 segundo. O alcance, só temos uma equação, que é a equação do movimento retilíneo uniforme. ΔS vai ser igual a v vezes t, no caso a velocidade inicial ou a velocidade em x. ΔS é igual a 8 vezes 1. ΔS é igual a 8 metros. Uma pequena esfera lançada com velocidade horizontal v0 do parapeito de uma janela a 5 metros do solo cai num ponto a 7,5 metros da parede. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, calcule. O item A, o módulo de v0, e no item B, o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo. Então vamos lá. Lembrando, meu referencial é positivo para cima, então a gravidade, por mais que ele tenha dado um valor positivo, ela vai ser negativa aqui para a gente. Então g é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que no eixo y, inicialmente nós não temos velocidade, então v0y vale 0. A altura inicial vale 5 metros. A altura final é no solo, vale 0. E o deslocamento que sofreu é de 7,5 metros. Para determinar a velocidade inicial é o nosso Vx, então é o MRU. Temos que o ΔS é a velocidade vezes o tempo. Note que eu tenho o valor do ΔS, mas não tenho o valor da velocidade nem o valor do tempo. Então, primeiramente, vamos ter que calcular o valor do tempo. Podemos trabalhar com essa equação. A altura final é 0, a altura inicial vale 5. Lembrando que esse termo v0t vale 0, porque a velocidade inicial no eixo y vale 0. Gravidade menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Esse é o mesmo cálculo que a gente fez no exercício anterior, né? Então, esse tempo é igual a 1 segundo. Agora sim, podemos voltar para a equação de ΔS. ΔS é igual a V0 vezes t, 7,5 igual a V0 vezes 1, logo a velocidade inicial é de 7,5 metros por segundo. No item B, ele quer um módulo da velocidade final. Lembrando, temos o Vy, que aponta para baixo, e temos o V0, que é o nosso Vx, ali na horizontal. O V vai ser a hipotenusa entre V0 e Vy. Então, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais vy ao quadrado. Nesse caso, eu preciso primeiramente descobrir qual que é o valor da velocidade final no eixo y. Podemos trabalhar com essa equação. Velocidade inicial em y vale 0, a aceleração é a aceleração da gravidade, que nesse caso é menos 10, e o tempo de queda é de 1 segundo. Sendo assim, a velocidade no eixo y é de menos 10 metros por segundo. Voltando para a equação, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais vy ao quadrado. Substituindo, 7,5 é a velocidade inicial, a velocidade em x, e menos 10 é a velocidade final do eixo y. Temos que v ao quadrado é igual a 56,25 mais 100, v ao quadrado é igual a 156,25, v vai ser mais ou menos a raiz de 156,25.
Lembrando que ele quer um módulo, então posso trabalhar com a parte positiva. O módulo da velocidade final é de 12,5 metros por segundo. E com isso a gente chega ao final do lançamento horizontal. Lembrando que, novamente, eu não quis trazer nenhuma equação nova. Trabalhamos com Pitágoras para determinar o valor da hipotenusa, que seria a velocidade final. Trabalhamos no eixo x com movimento uniforme e trabalhamos no eixo y com movimento uniformemente variado. Se você for estudar em alguma outra bibliografia, você pode achar equações específicas para esse movimento. Mas eu reforço, eu acho importante a gente aprender as características de cada movimento para que a gente não precise decorar um monte de equação para quando chegar ao nosso vestibular e o nosso Enem. E na próxima aula vamos trabalhar com lançamento oblíquo. Até mais!